Lula capturado em casa, Trump aperta o cerco contra o petista e a imprensa internacional noticia prisão. Isso mesmo, já é anunciado por jornais norte-americanos a possível prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. O clima em Brasília atingiu um nível máximo. A imprensa internacional começou a repercutir com força o avanço das pressões diplomáticas e os desdobramentos das recentes investigações que cercam a cúpula de Luiz Inácio Lula da Silva. Com o endurecimento do discurso do governo de Donald Trump e um alinhamento de forças conservadoras no continente, já está claro que o cerco fecha para o petista. E mais, a hipótese de uma ação coordenada que resulte na prisão de Lula, com rumores apontando para a possibilidade de uma prisão e o isolamento político absoluto, virou assunto do momento nos bastidores da diplomacia mundial. O desespero toma conta do Palácio do Planalto enquanto a oposição ganha força e esperança com as ações que Estados Unidos, Donald Trump, vem tomando. O desespero é forte. Sim, Luiz Inácio Lula da Silva é notícia em todo o mundo com sua possível prisão. Todos os detalhes nós trazemos em primeira mão a todos vocês. Basta crer também que o cerco fecha para Luiz Inácio Lula da Silva após Nicolás Maduro aí entregar o presidente brasileiro. Maduro acabou de entregar o presidente do Brasil para as autoridades americanas. Ele explicou como funciona a integração da Venezuela ao Brasil e como eles coordenam tudo isso com as facções criminosas, com o PCC e o cartel da Venezuela. Isso, pessoal, Lula acaba de se tornar o alvo principal dos Estados Unidos para a ação, assim como foi aquela que prendeu Nicolás Maduro. Pessoal, até jornais de esquerda estão anunciando a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. E é só o começo. É só o começo de tudo que nós temos a trazer a vocês. Eles podem vir aqui e pegar o Lula? Eu vejo os Estados Unidos armando um arcabouço discursivo e militar que abra a possibilidade de fazer isso se tiver vontade. Se vai fazer ou não, eu acho que depende de fatores que vão se desenrolar daqui a outubro. Para o governo americano, é vantajoso manter aberta a possibilidade de, inclusive, fazer uma operação como essa se desejar. Você não descarta absolutamente que isso possa vir a acontecer? Eu não descarto, porque se eles fizeram isso na Venezuela, não significa que vai ser igual à Venezuela. É óbvio que são países diferentes. Agora, achar que pelo Lula ter recebido uma autoridade russa, pelo Lula telefonar para a China, isso representa algum tipo de contenção? Absolutamente. Chineses e russos não fizeram absolutamente nada pela Venezuela e não estão fazendo nada por Cuba e não farão nada pelo Brasil, assim como a Europa não consegue fazer nada sobre a Groenlândia. Não tem ninguém no mundo hoje disposto a se colocar entre o Trump e os desejos de agressão dele. Então é uma ilusão achar que alguma coisa protegeria o Brasil. Inclusive a sua própria Força Armada não protege, como disse o ministro da Defesa. Agora, vai acontecer? O risco existe. Eles fazem questão de dizer que todas as cartas estão sobre a mesa. O Marco Rubio comparou o Brasil
com a Venezuela, com Cuba, com Nicarágua, que são ditaduras de esquerda. Isso não é normal, a gente está num grau muito elevado de deterioração das relações e de insegurança. Então, assim, o assunto militar, ele está colocado, é questão de gradação. Então, você fazer declarações inamistosas, você eventualmente mover embarcações na direção da costa de um país, você fazer posts em redes sociais, você adotar medidas econômicas que na prática têm um papel semelhante ao de um embargo ou de uma sanção, tudo isso são medidas de força que já estão sendo adotadas contra o Brasil e tudo isso já configura uma interferência indevida no processo eleitoral brasileiro. Portanto, eu não vejo como uma situação de sim ou não, se vai haver uma medida de força ou não. Eu vejo uma questão de quanto. E isso eu acho que vai num crescendo daqui até as eleições de outubro. A gente viu essa interferência acontecendo na área econômica, a gente viu essa interferência acontecendo na área securitária, porque quando teve a classificação das facções brasileiras como grupos armados terroristas internacionais, isso faz com que os Estados Unidos passem a dizer que esses grupos estão sob a jurisdição da ação americana, portanto isso é algo extremamente agressivo, ofensivo à soberania brasileira. A gente teve o Eduardo Bolsonaro dizendo explicitamente que bombardeios americanos seriam bem-vindos no Brasil contra embarcações associadas ao narcotráfico. Então, o meu maior temor, isso não é uma previsão. É isso mesmo, pessoal. E as informações que chegam é que sim, já tem embarcações norte-americanas chegando no Brasil. A escala de tensão entre a diplomacia norte-americana e o governo brasileiro atingiu um ponto crítico. Diante do avanço de investigações, sanções geopolíticas e declarações contundentes de Donald Trump, analistas internacionais já comparam a atual pressão sobre Lula igual ao cerco que aconteceu com Nicolás Maduro. Segundo informações que repercutem no exterior, a estratégia das autoridades americanas envolve o uso de instrumentos de cooperação internacional, sim, com medidas que cerca Luiz Inácio Lula da Silva e o coloca na linha de fogo de Donald J. Trump, para desespero de toda a esquerda. A esquerda está em pânico a saber que Donald Trump não veio para brincar. Ele realmente está agindo de forma a colocar todos os corruptos, todos os ditadores atrás das grades. Olhem o que disse o advogado Jeffrey Chikine. Sim, ele fala sobre a ação dos Estados Unidos no Brasil. Ontem eu recebi uma informação quentíssima que forças Delta já estão em território brasileiro com inteligência americana. Força Delta é a força especial do exército americano. E hoje esse deputado de direita, republicano, americano, vinculado ao Trump, fez essa postagem aqui, ó. É o Maduro preso, só que, ó, ele colocou a carinha do Lula no lugar do Maduro. Isso aqui não é teoria da conspiração não, tá? Essa daqui é a mesma cronologia do que aconteceu na Venezuela com o Maduro. Primeiro, o governo americano declarou as organizações criminosas da Venezuela como organizações terroristas. Depois, o governo americano começou a combater essas organizações terroristas em território venezuelano. É o que vai começar a acontecer agora aqui no Brasil. Por isso que a esquerda está esperneando pela defesa da nossa soberania, porque eles sabem que o governo americano virá em território brasileiro combater PCC e Comando Vermelho, e depois foi que o governo americano prendeu o Maduro, porque o serviço de inteligência americano concluiu que Maduro fazia parte dessas organizações ou estava dando proteção a essas organizações terroristas que o governo americano estava combatendo. A legislação americana permite que depois que o governo americano declarar uma organização criminosa estrangeira como organização terrorista, o governo americano envie tropas até esse território estrangeiro para combater in loco essas organizações terroristas. É o que vai começar a acontecer aqui no Brasil. E eu recebi informação que serviços de inteligência americanos já estão em território brasileiro. Então o governo americano vai começar a combater agora ativamente aqui em território brasileiro PCC e Comando Vermelho. É isso mesmo, pessoal. O cerco é tão grande que
Notícias que chegam é que Lula já estaria ligando para o presidente da China e para o presidente da Rússia buscando asilo. Isso mesmo. Com medo de ser preso, Lula da Silva busca asilo. E como essas notícias estão reverberando no mundo político internacional, jornais de todo o mundo já começam a anunciar a prisão de Lula. Que, como disse aquele analista político, não é se vai ser preso ou não, é quando. E isso está aproximando. É certo que ele vai ser pego. Olha o que diz o Lisboa, do vlog do Lisboa. Rapaz, você não tá sabendo não. Tem certeza? Tá com medo, adivinha? Eu tô com medo de ser preso. Eu tô com medo que presidente Trump venha me pegar aqui no Brasil. Agora tá falando em aumentar a segurança, né? Vamos fortalecer as Forças Armadas. Nossa, adivinha, né, gente? O cara que cagou e andou pro Brasil. Só faz cagada. E agora, pra você ter ideia, o painho tá com medo. Tá com medo que o Trump venha aqui no Brasil e leve ele. Exatamente isso. O presidente dos Estados Unidos não tá brincando e tá deixando a turminha da esquerda em pânico. Lembrando todos vocês que após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de ir atrás do jornalista e da fonte, os Estados Unidos estuda devolver a lei Magnitsky. Parece que agora é pega fogo cabaré. Isso. Agora olha que interessante. Os Estados Unidos declarou domínio das Américas. Ponto. O Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou oficialmente um vídeo institucional nas redes sociais afirmando categoricamente que o domínio do país em toda a América Latina nunca mais será questionado. Eita, Lula! E você ficou com um alvo muito grande, muito grande. A publicação de forte apelo geopolítico serve como uma vitrine da política externa da administração de Donald Trump para a América Latina, conectando abertamente o expansionismo histórico do século XIX. Vai ficar bem interessante que agora ele mostra o seguinte, olha, a esquerda não funciona em lugar nenhum. Aonde eles colocam a mão da cagada. O Lula agora está no desespero, né? Ele acha que vai conseguir fortalecer, né, as Forças Armadas em alguns dias. Então, daqui para frente, você se prepara para altas emoções, altos escândalos. Podemos ter a Magnitsky voltando, e o painho aí desesperado. Para onde correr, né, painho? Para onde correr? Ou é Flávio Bolsonaro, filhão, ou game over. É game over mesmo. E eu estou gostando de ver. Adorei ver. Continuando também, os Estados Unidos fazem uma aliança estratégica com o Paraguai e afirma acordo de cooperação em energia nuclear. Aqui com o Paraguai. Com o Lula conseguiu arrumar treta com o Trump, arrumar treta com o Paraguai. Vocês lembram? E arrumar treta com a Argentina. Tanto que o Milei fez uma publicação agora e o Milei compartilhou acho que é uma publicação que chama o Lula de porco e etc. Deu para você ver que o bicho tá pegando. Tá bem interessante. Eu não sei você, mas eu tô torcendo pela treta. Quem deve estar sem dormir é o painho, né? Porque segundo o cara das Forças Armadas, se os Estados Unidos bater toque-toque, o Brasil simplesmente abre a porta. Tá interessante. É isso mesmo, pessoal. Segundo informações que chegam é que o comandante da defesa do Brasil disse que se Donald Trump vir com as tropas para uma possível intervenção, o exército brasileiro não vai reagir, simplesmente vai abrir os portões, porque Lula da Silva sucateou. Sim, Lula da Silva acabou com o exército brasileiro. E diante disso, pessoal, diante desta informação, deixou o Lula desesperado e é por isso que ele pede asilo político na Rússia ou na China. O desespero dele é grande. Eles não sabem mais o que fazer. Bom,
Esta informação que chega em primeira mão nos dá a base que o que estamos acompanhando não é apenas informações de bastidores, é algo real. É a verdade que a diplomacia do Brasil está sem credibilidade. Luiz Inácio Lula da Silva colocou o Brasil em maus lençóis. E vai sobrar para ele mesmo. Porque Donald Trump deixou claro que não vai deixar que o Brasil se torne uma Venezuela. E o cerco não fechou só para Lula, também para Alexandre de Moraes. Olha o que disse os Estados Unidos em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Eu só acho que a Magnitsky é pouco para Alexandre de Moraes. Então quer dizer que agora os Estados Unidos estão acompanhando mais esse episódio, né, de arbitrariedade do Alexandre de Moraes, perseguindo fontes de jornalistas para defender o Flávio Dino. Os Estados Unidos, né, o Laranjão, Marco Rubio, mandaram recado nessa quarta-feira, dia 12, dizendo que estão acompanhando esse episódio com cuidado. Mas aplicar Magnitsky contra Alexandre de Moraes é mesmo que nada. Concorda comigo? Então, assim, mais uma vez ele rasgou a Constituição. Ah, mas é para defender o Flávio Dino. Meu amigo, isso daí é um recado para os outros jornalistas. Principalmente a Malu Gaspar, por exemplo, que traz matérias sobre o Alexandre de Moraes. Ele pode querer descobrir quem são essas fontes da Malu Gaspar. Tudo em nome da democracia relativa brasileira a la Brazuela. Não foi por falta de aviso que nós dissemos lá atrás que esse dia iria chegar. E chegou. Sabe por quê? Alexandre de Moraes sabe que a sobrevivência dele no STF esse ano e nos próximos vai depender de tudo que acontecer em outubro. Mas o Laranjão já mandou o recado. Eu tô de olho. E aí, qual é a ação que tu acha que o Laranjão deveria tomar em relação a Alexandre de Moraes? Magnitsky não resolve nada não, essa é a minha opinião. E você? Valeu, gente, fui. Eu só acho que a Magnitsky... Pessoal, a lei Magnitsky para Alexandre de Moraes vai ser pouco. O que vai sobrar para ele é ser preso junto com Lula da Silva. É o que todo brasileiro de bem espera, que a justiça seja feita e os corruptos paguem por tudo o que estão fazendo contra o Brasil. O medo de Lula é notório após decisões de Donald Trump que cercam o petista. Olhe esta informação que eu trago para vocês. Trump acaba de confirmar e a esquerda entra em desespero. Meus amigos, em um vídeo oficial do governo Trump, a Casa Branca declarou com todas as letras: o domínio dos Estados Unidos nas Américas nunca mais será questionado. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Isso não é um texto diplomático, é a proclamação brutal de que o quintal tem dono e o dono está armado. E quando a gravação ecoou, Brasília desabou em desespero. Houve choro e gritos nos corredores do Planalto, e o pânico tomou conta das redações esquerdistas da velha mídia. O Lula correu para debaixo da cama. O Brasil agiu como um passageiro embriagado dançando no convés de um navio que navega direto contra um iceberg. Enquanto Washington arrancava Maduro do poder e selava a nova doutrina Monroe, Brasília abria as portas para a inteligência russa e se curvava a Pequim. Olha o nível da cegueira. Acharam que discursos ideológicos protegeriam o país da maior potência militar do planeta? Meus amigos, a Casa Branca não precisa de tanques na fronteira.
Mas se precisar enviar porta-aviões, deixou bem claro que isso está na mesa. Só que antes o estrangulamento virá pelas finanças, pelo bloqueio comercial e pela caça seletiva. A ilusão acabou. O mapa do mundo mudou e o Brasil se colocou no centro do alvo. E é por isso que, no xadrez impiedoso das superpotências, quem se recusa a ler a realidade acaba servindo como o prato principal. Agora, blinde a sua mente porque eles estão chegando. É isso mesmo, pessoal. Os Estados Unidos está chegando, está vindo com tudo para cima de Lula.